Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Marisa. Tudo bem? Tudo bom? Né, vamos iniciar, né, nossa live técnica, né, agradecendo aí a sua disponibilidade de conversar com a gente sobre um tema que praticamente ninguém está discutindo, né, mas especialmente para nós que trabalhamos com controladorias. Nós estamos percebendo a discussão sobre a revisão geral anual dos agentes políticos, né, que, né, não somente vereadores, mas prefeito, vice, secretários municipais, né, nós estamos vendo, né, uma discussão com relação a não ter exatamente aí o direito dessa por trazer para nós aí essa discussão, né? E já vou, né, apresentando você, o professor Rafael. Ele é especialista em direito público, atua há 20 anos assessorando prefeituras e câmaras, atua também assessorando parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e é nosso professor aqui na Conafil, né? Então, nós estamos, assim, realmente agradecidos, tá? Por ter trazido essa preocupação, né, do tema 1192 do STF, em que não há a constitucionalidade da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, reconhecida da forma como nós estamos acostumados, né? A ver aí, entra mandato, sai mandato, e a gente está agindo como se isso fosse natural. E desde 2021 vem essa discussão. E eu honestamente, né, eu estou falando porque eu trabalho com controladorias há muitos anos, e aí você, quando trouxe isso para nós, isso me deu certa preocupação. Então, eu vou passar a palavra para você já explicar para nós o que, que é esse tema e o que, que de verdade, né, a gente está aí correndo sérios riscos de colocar aí reajuste para vereador, reajuste para prefeito, secretário, sem que haja a legalidade ou a constitucionalidade desse direito. Então, eu te passo a palavra para explicar para nós o que, que é esse tema e os riscos que nós estamos correndo nesse processo, nesse momento. Ei, Marisa, bom dia. Eu que agradeço, né, o convite, né, da Conafil Treinamentos, né, para poder participar dessa live, né, trazer esse tema, né, que é muito assim desafiador para a gente que atua no direito administrativo, no direito público, porque, conforme você disse, a maioria dos municípios, né, das câmaras municipais, eles vêm ano a ano aplicando, né, a questão dessa revisão geral anual, né, o RGA que a gente fala, né, no subsídio dos agentes políticos, né, do prefeito e secretários, sem, né, a noção dessa discussão que está permeando o debate no Supremo Tribunal Federal, debate esse que iniciou. Eu vou trazer o fato, né, cronológico. Essa discussão sobre a questão da revisão geral anual, ela veio muito, está muito quente, né, vamos dizer assim, no Supremo Tribunal Federal, a partir de 2020, de discussões de legislações municipais aprovadas no Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, a Procuradoria de Justiça ingressou com algumas ações diretas de inconstitucionalidade justamente com esse questionamento, com esse apontamento, que não seria legal, que não seria constitucional fazer essa revisão geral anual, né, que é referente à famosa recomposição, né, inflacionária, que geralmente os municípios fazem para os seus servidores públicos ano a ano, com vistas à recomposição do valor real da moeda.
Então, com base nessas discussões lá em São Paulo, município de São Paulo, município de Santa Isabel é um deles, município de Pontal, salvo engano, é outro município, municípios até pequenos, tiveram essas discussões, e no ano de 2021, essas ações chegaram no Supremo Tribunal Federal, e a unanimidade, né, à época daquela composição lá da corte, né, que ainda contava com o ministro Barroso, a unanimidade, eles reconheceram essa repercussão geral em torno desse tema, já fixando o tema na seguinte forma: é inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Esse tema, ele vem do recurso extraordinário, número 1.344.400, de relatoria do ministro André Mendonça. E aí, a partir, né, de 2021, da fixação, da aprovação dessa tese de repercussão geral, iniciaram-se os debates, né, em torno dessa matéria, o que fez também o ministro André Mendonça acatar um pedido e determinar até o sobrestamento em âmbito nacional de todas as ações que discutem esta revisão geral anual. Então, daí está a questão desse tema, né, de todos os contornos, né, tudo que permeia essa discussão no Supremo Tribunal Federal. E, paralelo a esse tema, nós já temos também outros julgados no Supremo Tribunal Federal, que a maioria dos municípios, né, procuradores, assessores, até servidores, né, controladores internos, não tem muito conhecimento do que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, e tem um recurso também que é muito importante, que todos tenham conhecimento, um recurso extraordinário, 1.336.984, que é de São Paulo, relatoria do ministro Nunes Marques, de 23/6/2022, que já ficou decidido que a Constituição Federal não autoriza a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos. Então, isso traz sérias implicações para a gente, né, que estamos aqui, vamos dizer assim, no fio, na ponta final, né, vamos dizer assim, desse iceberg, né, assessorando os municípios, trabalhando com as câmaras municipais, de trazer uma orientação segura, né, a respeito desse tema. Só que, infelizmente, o tema é muito controvertido ainda, né? Esse mérito desse tema 1192, ele ainda está em discussão, ainda não tem uma formação de jurisprudência, em que pese a gente já ter, igual eu citei esse precedente aqui do Nunes Marques, uma jurisprudência que já entendeu, que já decidiu que a Constituição não autoriza, né, a revisão geral anual para os agentes políticos, mas nós não temos ainda esse julgamento definitivo, nós não temos ainda um parâmetro definitivo orientador para o país como um todo, para todos os municípios. Mas nós já temos alguns indicativos muito importantes a partir desse julgamento, né, de relatoria do ministro Nunes Marques, a partir desse tema 1192, que já teve reconhecida a repercussão geral. Então, nós já temos uns indicativos que é importante a gente passar para os municípios, para os assessores, para os servidores, para que evitem, né, ou que tenham pelo menos mais um cuidado na hora de analisar essas legislações, porque a gente sabe, né, que recebimento de subsídios a maiores e irregulares, lá na frente, depois de vários anos, pode gerar, né, uma obrigação de ressarcimento, conforme a gente já viu em outras matérias semelhantes, quando, né, a normativa constitucional ela não é observada. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de a gente debater, conversar desse tema, porque tem muita coisa interessante, tem muita informação que não está sendo muito publicizada, né, para os jurisdicionados, né, para os administrados. Então, é muito importante
a gente fazer essa discussão, a gente levantar esse tema e trazer essa discussão para os municípios. Professor Rafael, dentro desse tema, essa questão do princípio da anterioridade, como que a gente pode trabalhar isso, né? Qual que é o período que antecede a lei, né, que cria esses subsídios, né, em relação à legislatura, porque também é uma questão que a gente tem visto muito, né, e as controladorias de câmaras, elas, né, elas sofrem com isso, porque às vezes elas estão vendo que as leis municipais estão sendo feitas ali pouco antes das eleições e tudo, e não existe ali um entendimento do que é essa anterioridade. Como que se aplica essa anterioridade? Isso é muito importante, Marisa, essa questão. Nós temos a questão da política remuneratória dos agentes políticos. A natureza jurídica da remuneração dos agentes políticos é o famoso e conhecido subsídio. E o subsídio, ele tem, né, a sua natureza na Constituição. Então, nós temos alguns importantes artigos, né, que vêm lá da emenda constitucional, salvo engano, de 1998, salvo engano, a 19, que traz no parágrafo 4º, né, do artigo 39, que eu estou até abrindo ele aqui, que começa a delinear para a gente essa questão da natureza jurídica, né, que deixa bem claro o parágrafo 4º, que os membros de poder, né, os detentores de mandato, eletivos, secretários, serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado, né, qualquer acréscimo de gratificação, adicional, qualquer outro abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. Esse é o primeiro ponto, é a natureza jurídica da remuneração, que é o subsídio, conforme essa previsão no parágrafo 4º do artigo 39. Depois, a gente vem e verifica, né, no artigo 29 da própria Constituição, os incisos 5 e 6, que tratam também da questão dos subsídios. E aqui também temos informações muito importantes. O inciso 5, subsídio de prefeito, vice-prefeito dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, que eu citei, e demais artigos aqui da Constituição Federal. O que é importante aqui também a gente deixar bem claro, muitos erros que acontecem nos municípios. Geralmente, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, geralmente ele chega às câmaras via iniciativa legislativa do próprio Poder Executivo. E isso é um vício muito comum e que a Constituição deixa bem claro que a iniciativa para a fixação mesmo dos subsídios do prefeito, do vice e dos secretários é por lei de iniciativa da Câmara. Então, quem deve iniciar esse processo legislativo são os próprios vereadores, é a própria Câmara Municipal. No inciso 6º, também tem aqui, subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe essa Constituição. Ou seja, da mesma forma do inciso 5º, o inciso 6º remete a essa competência constitucional do Poder Legislativo em iniciar esse processo legislativo para a fixação dos subsídios. Aí, conforme você bem colocou no questionamento, nós temos também a questão do princípio da anterioridade, que é um princípio também de matiz constitucional, que também deve permear a fixação dos subsídios. Então, dentro desse princípio da anterioridade, é que dispõe que os subsídios são fixados de uma legislatura para outra, ou seja, no último ano de mandato para vigorar para a legislatura subsequente.
Isso aqui traz também importantes contornos jurídicos para a gente dentro dessa matéria, e inclusive relacionado ao tema 1192, porque qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que fez reconhecer essa repercussão geral sobre não poder ser inconstitucional a questão do RGA, né, a revisão geral anual. É justamente porque os subsídios, eles são fixados em parcela única, observado o artigo 29, inciso 6º, que claramente fala da questão da anterioridade. Então, se o subsídio é anterior, ele deve ser anterior àquela legislatura que vai se iniciar no próximo ano, então, uma vez fixado, no curso daquele mandato para o qual ele foi fixado, ele deve manter aquele mesmo valor ali, né, previsto na legislação municipal. E é importante também deixar bem claro que tem que haver um instrumento normativo específico de fixação desse subsídio. Então, isso é outro ponto importante. Então, aqui nós já temos muitas discussões que eu vejo, né, muitas câmaras errando no momento de fixar os subsídios. A questão da anterioridade, a questão da iniciativa de se propor a fixação desse subsídio e a questão de ser parcela única, vedado qualquer acréscimo, né, e tudo mais. E, além disso, também, nós temos um outro ponto muito importante, porque a própria Constituição também remete a atendimento, né, na fixação inicial do subsídio das normas de direito financeiro. E nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, um importante instrumento normativo, né, de controle, né, das finanças públicas, e é um outro erro muito comum. A gente tem várias ações de inconstitucionalidade, ações populares que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, já reconheceu a legalidade de se propor ações populares, ou seja, qualquer cidadão, né, que tenha conhecimento de irregularidades nessa matéria de fixação de subsídios, nós já temos posicionamento do tribunal permitindo até ações populares questionando fixação do subsídio sem atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E qual que é o ponto aí importante, né, para as câmaras municipais observar? É a questão da geração de despesa nos 180 dias finais de mandato. E, salvo engano, é o artigo 21 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal que traz essa premissa, ou seja, nos últimos 180 dias de mandato, a Lei de Responsabilidade Fiscal impede esse aumento de despesa. E a gente tem várias câmaras municipais, inclusive eu cheguei até a analisar uma ação popular do município de Catas Altas, aqui em Minas Gerais, que justamente uma advogada, né, se fez valer desse dispositivo da ação popular para questionar o subsídio fixado pela Câmara, que foi no ano passado, né, aliás, em 2024, para iniciar na legislatura de 25, lá em Catas Altas, a resolução que fixou o subsídio dos vereadores, ela somente foi aprovada, né, e editada no dia 20 de agosto de 2024, período no qual a gente já tinha ultrapassado os 180 dias que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que é importante? Refletir e que as assessorias, os servidores, as próprias controladorias, né, tenham conhecimento que a anterioridade, né, não quer dizer apenas observar o ano anterior à eleição. Nós temos que conjugar o princípio da anterioridade, né, do artigo 29, inciso 6 da Constituição, com também os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que esses subsídios sejam fixados antes desse prazo de 180 dias
das eleições. Tá? Então, esse também é um ponto muito importante que vereadores, demais agentes políticos têm que observar no momento dessa fixação dos subsídios, para não ter nenhum erro. Mas aí, Marisa, eu queria já para a gente entrar mais nesse tema 1192, eu trouxe esse contorno inicial, eu creio que é importante, né, para todos que estão nos assistindo terem conhecimento da natureza jurídica da remuneração dos agentes políticos, que é o subsídio, desses requisitos que nós temos previsto na Constituição Federal de fixação desse subsídio, dos prazos, né, dos dispositivos normativos para serem aplicados. E aí nós temos agora, né, essa discussão principal, né, que nos fez trazer esse bate-papo, essa live, que é, né, especificamente dentro do tema 1192, que é mais em referência a essa questão da revisão geral anual, que a gente vê, né, como esse ano de 2026 foi o primeiro ano, né, após o primeiro ano desse mandato atual, né, então a gente tem observado várias câmaras municipais promovendo essas revisões de subsídios sem ter conhecimento dessa importante matéria que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Não. Rafael, eu fiquei um pouco assim pensativa aqui durante a sua explicação, pensando nas diferenças jurídicas, né, de alguns conceitos, porque quando a gente conversa, né, mesmo com relação à revisão geral de servidores, né, servidores efetivos e tudo, sempre tem as dúvidas, né? O que é o reajuste? O que é o aumento? O que é uma recomposição inflacionária? O que é de verdade a revisão geral anual? Então, para o caso específico aí dos agentes políticos, porque às vezes a gente vai conversar, especialmente nós que trabalhamos nas controladorias, sempre tem essa questão, não, mas aqui eu não estou falando que é revisão geral anual, é recomposição inflacionária. E aí a gente fala, não, mas a gente está falando da mesma coisa. E aí ou não é, né? Em relação aos agentes políticos, o que é o reajuste, o que é o aumento, o que é a recomposição inflacionária, o que é a revisão geral anual, e se tudo isso, dentro dos conceitos, se está tudo isso inconstitucional de acordo com o tema 1192, né? Porque sempre vem as escapatórias, né? A gente que trabalha na controladoria, a gente tem sempre que enfrentar, né, esse tipo de intervenção, tá? Então, assim, qual que é a diferença e se todos esses institutos, eles estão proibidos, porque pelo que eu estou entendendo, todos estão proibidos, né? Então, assim, o que é a diferença entre eles e se todos eles são considerados inconstitucionais? Esse é um ponto importante mesmo para a gente, né, para todos que possam entender a questão, né, relacionada ao tema 1192. Aí nós temos, igual você disse, reajuste, aumento, revisão geral anual e recomposição inflacionária. A recomposição inflacionária é a decorrência lógica dessa revisão geral anual, que o intuito dela, né, seria, né, ou a questão de não deixar que o valor real da moeda se perca ali com o decurso do tempo, ou seja, passado um ano, é necessário fazer essa revisão geral anual para recompor a questão da inflação referente ao ano anterior. Então, a recomposição inflacionária, ele é nada mais, nada menos que o efeito prático da RGA, né, da revisão geral anual. Já a questão do reajuste, o reajuste, ele já é um acréscimo que não é apenas a questão da recomposição da inflação. Ele é um conceito
né, que direciona o entendimento, né, de advogados, de juízes, né, do próprio Poder Judiciário, de um acréscimo superior a essa questão da recomposição de inflação. E o aumento também segue essa mesma linha, que é um incremento salarial que vai conceder um ganho real àquele servidor, né, no caso, né, que às vezes a gente vê muito legislações para reajustar, né, salários, né, remunerações de servidores públicos. Então, quando a gente fala em reajuste, em aumento, a gente está falando um incremento salarial superior à questão da recomposição inflacionária, ou seja, é de fato um ganho real. Dentro da questão aqui que nós estamos discutindo, né, Marisa, dos subsídios, né, conforme eu já li aqui os dispositivos constitucionais, a Constituição trouxe, né, que os subsídios são fixados em parcela única, observando a anterioridade. Então, dentro desse conceito constitucional, dentro do que o Supremo tem analisado, e até dos tribunais estaduais, inclusive o nosso Tribunal de Justiça, leis municipais, mesmo observada a regra da iniciativa correta, conforme no texto constitucional, conforme eu disse no início aqui da minha fala. Mesmo que essas leis observem essa iniciativa, se elas estão fazendo reajuste, trazendo um aumento real em subsídios, elas vão ser declaradas inconstitucionais, justamente dentro dessa previsão, né, justamente dentro da política remuneratória afeta aos agentes políticos. A questão da revisão geral anual, que é tratada até lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição, ela que é o objeto de debate específico nesse tema 1192, aonde os ministros, né, a atual composição do Supremo Tribunal Federal, já vem entendendo que a Constituição, igual eu disse, né, no precedente lá do Nunes Marques, né, que a Constituição Federal não autoriza essa revisão geral anual do subsídio de agentes políticos. E dentro das razões desse voto, esse acordo, por exemplo, analisa a Lei Municipal 2.907, do ano de 2019, do município de Santa Isabel, lá em São Paulo. Então, dentro desse julgamento, os ministros entenderam que essa lei municipal, ao dispor sobre a revisão do valor do subsídio dos vereadores e do próprio presidente da Câmara também, viola a regra da anterioridade da legislatura prevista no artigo 29, inciso 6º. Ou seja, se nós temos um comando constitucional obrigando que as câmaras municipais fixem esse subsídio no ano anterior ao início da legislatura seguinte, e aí, durante aquela legislatura, onde aquele subsídio já foi fixado, se vem uma outra lei municipal específica que seja tão somente para aplicar essa recomposição inflacionária, né, referente ao exercício anterior, o Supremo entende que a Constituição não autoriza. E aí é uma situação que é um debate que ainda vão ter muito, né, quando esse mérito for analisado lá no Supremo, porque se a gente fizer a leitura do inciso 10 do artigo 37, ele fala dessa revisão geral anual. E numa leitura direta, a princípio, entende-se que ela seria aplicável também aos agentes políticos. Eu vou até pedir a licença para fazer a leitura aqui do inciso 10, do 37. O que ele fala? A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, vírgula, assegurada a revisão geral anual, vírgula, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, aqui nesse inciso, nós temos que a Constituição fala da remuneração dos servidores públicos
e do subsídio dos agentes políticos, porque o parágrafo 4º do 39 fala do subsídio dos agentes políticos. E aí, aqui, na sequência, fala que é assegurada a revisão geral anual. Mas, até o momento, né, a jurisprudência anterior a essa questão do tema 1192, e que já tem decisão de mérito, fala que a Constituição Federal não autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos. Então, esse é o grande ponto controvertido e uma falta de segurança jurídica para a gente, né, que milita no direito público, que trabalha com assessoria, diante dessa leitura que a gente faz da Constituição e diante do que a jurisprudência até então vigente do Supremo Tribunal Federal tem entendido sobre essa matéria. Aí, com relação a isso, né, o artigo 37, inciso 10, teria o legislador pensado, especificamente nesse inciso 10, nos secretários municipais? Será que quando a gente pensa, porque os secretários municipais, eles têm ali os subsídios deles também fixados na mesma lei, né? Sim. Então, é possível que os secretários municipais, dentro dessa discussão, tenham um recorte, porque se a gente for pensar nos secretários municipais, eles têm um trabalho, né, que demanda uma carga horária que não é a mesma do vereador, do deputado ou do prefeito, né? Então, eles têm uma atividade de gestão direta. Teria o legislador, ele, de certa forma, tem aí um conflito. Mas teria ele pensado nos secretários municipais, nos ministros, ou nos secretários de Estado? É possível que tenha essa interpretação? Olha, Marisa, dentro do que a gente já tem de decisão do Supremo, né, esse caso emblemático do ministro Nunes Marques, vamos dizer assim, no popular, está todo mundo no bolo. Então, como os subsídios dos secretários são fixados junto com o prefeito, com o vice, né, com os vereadores, tem que observar a anterioridade, é constitucional, está lá no parágrafo 4º, né, do artigo 39, então, a gente entende que hoje a vedação é para todos. É para todo mundo. Não tem uma diferenciação. A gente não sabe, no mérito desse tema, se o Supremo vai fazer alguma modulação, né, de efeito, se vai criar alguma tese ali, vamos dizer assim, um pouco, de certa forma, paralela, de diferenciar algum dos agentes políticos. Mas, até então, o que a gente tem é norma geral, aliás, são decisões gerais para todos. Uhum. Então, nesse momento, então, o que nós temos é que não se deve fazer o reajuste, né? Dentro disso, não se deve, não é isso? O que eu tenho feito muito é o seguinte, quando chega esses projetos de lei para que eu possa analisar, né, na condição de parecerista, eu emito meu parecer falando dessa regra, da natureza jurídica do subsídio, dos dispositivos constitucionais atingidos ao tema, e eu tenho colocado nos meus pareceres essa fundamentação com base nessas decisões do Supremo Tribunal Federal, dispondo sobre né, dentro da aprovação desse tema, né, da repercussão geral do 1192, eu tenho feito essas ressalvas, né, que o Supremo está indicando esse entendimento de uma possível inconstitucionalidade. E o que é um outro ponto importante? Dentro dessas discussões que nasceram lá dos municípios de São Paulo, dentro do que você questionou, Marisa, teve um pedido de suspensão liminar de número 1685, que foi até da relatoria do presidente à época, do ministro Roberto Barroso. O julgamento foi 25 de janeiro de 2024, que eles trouxeram uma premissa aqui bem importante sobre o tema. Como ainda estava muita discussão indiciária e tudo mais,
apresentou-se esse pedido no intuito de, tipo assim, já que o Supremo ainda não formou um entendimento consolidado, então nós estamos autorizados a continuar fazendo essa revisão geral anual. E aí, o que veio o Supremo e disse nessa suspensão e até mesmo nessa discussão do tema 1192, que até que seja definida a tese de repercussão geral, deve ser aplicada a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a remuneração de quaisquer agentes políticos, aí entre parênteses está aqui, ó, prefeito, vice-prefeito, vereador e secretários municipais, fecha parênteses, do próprio voto lá do Supremo Federal, em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no artigo 29, inciso 5 e inciso 6 da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação. Ou seja, dentro desse voto, né, desse julgamento aqui, olha, o tema ainda se encontra pendente de julgamento, mas como a jurisprudência do Supremo já indicou, já decidiu que não é possível fazer essa revisão geral anual, que não há autorização na Constituição Federal, então aplica-se esse entendimento. E aí que vem esse momento que eu disse de insegurança jurídica para a gente, né, que está nessa área. Por quê? Por exemplo, aqui no âmbito de Minas Gerais, o Tribunal de Contas nosso aqui, do nosso estado, ele tem consultas respondidas permitindo essa revisão geral anual dos subsídios de todos esses agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais. Ou seja, se a gente buscar uma orientação no Tribunal de Contas do nosso estado, e também outros tribunais de contas do Brasil também estão seguindo essa mesma linha, o que a gente tem é que é permitido fazer essa revisão. Mas aí qual que é o temor? E se o Supremo, depois que bater o martelo nesse tema, considerar que de fato é inconstitucional, aí isso vai gerar um dever de ressarcimento ao erário? Isso é uma outra questão que a gente também não sabe. Entendeu, Marisa? A gente não sabe porque o próprio Supremo, às vezes, pode fazer uma modulação dos efeitos. Sim. Né? Falando, esse impedimento vai ser aplicado da agora para frente. Ou seja, os atos praticados anteriormente, né, as legislações com essa previsão anteriormente, não vão caracterizar nenhum vício, nenhuma ilegalidade. Mas, como a gente tem esse indicativo, que é para observar a jurisprudência atual do Supremo, mesmo sem definição da repercussão geral, eu, particularmente, tenho orientado, né, os municípios, as câmaras municipais, a não efetuarem essa revisão geral anual, mesmo sendo permissivo o Tribunal de Contas do nosso Estado. Entendi. E a gente está caminhando para os minutos finais, né? Quem está aí nos acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta no chat, tá? Né, pode mandar aí que a gente faz a pergunta aqui para o professor Rafael, tá bom? E aí uma questão, então, em cima disso, que aí eu vou falar com relação às controladorias, tá? A manifestação técnica, né, do controle interno, quando o projeto de lei, né, da revisão geral anual chega, né, e normalmente eles nem passam isso pelas controladorias e tudo, mas a gente vê que tem uma série de riscos aí, né? Então, qual que seria, assim, do seu ponto de vista, né, um posicionamento para as controladoras, para os controladores das câmaras municipais, em relação a orientar, né, os presidentes das câmaras, né, no caso dos municípios também, os controladores orientar os seus prefeitos também, porque uma vez que já existe uma norma dizendo para observar a jurisprudência, né,
em termos de gestão do risco, né? A gente tem um risco aí muito, muito grande de que prefeitos, secretários e vereadores tenham que devolver recurso, né? Já que existe uma jurisprudência que já disse que não, né? Que é inconstitucional e que não deve ser feito. Então, o que você orientaria, né, para as controladoras, para os controladores, em relação a esse posicionamento? Olha, Marisa, dentro, né, de tudo, né, que a gente tem debatido, que a gente tem conversado, até aqui nessa live, dentro de tudo que eu citei, eu creio, né, que para os controladores, né, o ideal é fazer essas pontuações dentro do que estabelece a Constituição, da questão da natureza jurídica do subsídio, que é parcela única, observada a anterioridade, e mencionar essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que até o momento já decidiram em casos, vamos dizer assim, específicos, que a Constituição Federal não autoriza essa revisão geral anual, citar a questão do tema, que já teve a repercussão geral aprovada, né, que também seria, que está debatendo essa inconstitucionalidade das leis municipais que estabelecem a revisão geral anual para os agentes públicos. Então, assim, a minha recomendação seria de expressar o que a gente tem de entendimento vigente hoje e recomendar que não se faça essa revisão. Tá. E aí, o gestor, né, aí no caso, os vereadores, né, vão decidir no momento de analisar essas legislações, né, se a lei já tiver sido aprovada e chegar ao conhecimento do controle interno, o controle interno vai fazer essa ressalva técnica, né, trazer essa informação técnica, e aí vai ficar a critério do gestor se ele vai assumir o risco de efetuar esse pagamento ou não, já ciente desse cenário de decisões desfavoráveis à aplicação do RGA e já ciente também de que futuramente, às vezes, pode-se determinar a devolução de tais valores, se assim decidir o Supremo Tribunal Federal. Haja visto que o entendimento já atual é de não se permitir essa revisão de subsídio. O professor Rafael, o Rodrigo Camilo, ele está perguntando aqui sobre o número da consulta do Tribunal de Contas do Estado sobre revisão geral anual. Você tem esse número de consulta? Agora, especificamente, eu não vou ter, não, mas eu posso, né, se ele deixar algum e-mail, né, ou dado dele no nosso chat aí, eu posso fazer essa pesquisa aqui e encaminhar para ele, entendeu? Porque não é... Rodrigo, tá. Ô, Rodrigo, aí se você quiser deixar o e-mail aí para nós, nós te encaminhamos, tá? O número da consulta, né, para você ter aí, tá bom? Oi? O Rodrigo, ele tá. Aí vai ser bom, Rodrigo, você mandar para nós aí seu e-mail, que o Rodrigo também tá pedindo se a gente pode disponibilizar os temas e repercussões gerais citados na live, né? Eu montei slides, Marisa, e eu vou te passar, e aí pode disponibilizar, né, para ele, vai ter esses precedentes que eu citei aqui, né, do Supremo, vai ter algumas informações, alguns direcionamentos importantes aí para, né, os servidores, né, para quem trabalha nessa área aí nos municípios. Tá, beleza. Aí o Rodrigo deixou aí o e-mail dele para nós? Ele falou que já enviou o e-mail. Não chegou, não. Tá. Deixa eu ver aqui. Só conferindo aqui o e-mail do Rodrigo para a gente encaminhar para ele. Para a gente poder encaminhar todo o material para ele, tá? E professor Rafael, né, eu te agradeço muito, tá? Essa discussão, tá? Nós vamos deixar disponível no YouTube essa discussão, porque a gente percebe
né, o tanto que nós estamos aí trabalhando, às vezes, no automático, e não estamos aí cientes, e o ano que vem é ano eleitoral, né? Você trouxe uma questão importantíssima para nós, que é observar os 180 dias, né? Eu acho que isso aí foi para eu até depois aí, né, a gente fazer uma nota técnica, né? E a gente encaminhar para os controladores, para as controladoras, com relação à observância, porque o 2027 já está chegando, né? A gente, né, tem aí que trabalhar esses 180 dias, né, da lei de responsabilidade fiscal, então não é só observar antes da eleição, né? Não é só observar o dia da eleição para a questão da anterioridade. A gente tem que observar os 180 dias também, né? Essa informação, para mim, foi, assim, valiosa, tá? E, com relação ao princípio da anterioridade, isso me chamou, né, muita atenção, e a gente estudar mais o tema e também pedir, né, para as nossas procuradorias jurídicas acompanharem isso, para que a gente depois não tenha que auditar esses pagamentos e ter que fazer as devoluções, né, desses recursos aí recebidos indevidamente. E vamos acompanhar aí para ver o que tem. E aí eu vou até te convidar, à medida aí que essa discussão for consolidada, te convidar para trazer mais para a gente aqui essa discussão, né? E convidar vocês aí que estão nos acompanhando a acompanhar, né, os nossos cursos. O professor Rafael, ele dá treinamentos, né, aqui para a Conafil, né, em relação ao direito público, em relação à lei de licitações, acompanhar, né, o nosso site, o controladoriamunicipal.com.br, e nossa especialidade é dar treinamentos nos municípios, nas instituições. Nós abrimos treinamentos também geral, mas a nossa especialidade é ir nas câmaras, é ir nos municípios, treinar os servidores dos municípios, tanto em controladoria, quanto em licitações, quanto em o planejamento das licitações, né, professor Rafael? Que é uma demanda que a gente tem muito, né? Treinar os servidores em planejamento de licitações, né? E você é fera nisso, né? Então, a gente convida vocês também para acompanhar isso, né? E a gente aí trabalhar o máximo possível a cultura do ensino e do conhecimento aí nos nossos municípios, nas nossas câmaras, né? Eu te agradeço muito, né, ter disponibilizado esse tempo para nós. Ô, Marisa, eu que agradeço essa oportunidade, né? E você disse tudo, né? Porque nessa seara, né, do direito público, né, do serviço público, a principal questão hoje, né, e a lei de licitações trouxe isso mais em voga para a gente, é a questão da necessidade de capacitação dos servidores. Né? É de suma importância que todos estejam plenamente capacitados, que entendam os contornos da responsabilidade, né, dos seus cargos, para que a gente possa minimizar a questão do erro. Né? E a gente já tem vários entendimentos de tribunais, né, de contas responsabilizando servidores, considerando algumas matérias como erro grosseiro. Ou Sim. seja, se você ocupa aquele cargo, se você desempenha aquela função, você tem a obrigação de saber os contornos jurídicos, as responsabilidades a serem ali aplicadas. Então, assim, é muito importante que todos se capacitem. Esse tema do subsídio ainda, a gente tem ainda uma infinidade de questões ainda, nós ainda nem tivemos condição de falar da questão do impacto orçamentário financeiro, né, Marisa? Na questão da fixação, que também deve ser observado. Então, assim, para a gente poder fazer uma lei, né, fixando esses subsídios, atendendo todos os comandos constitucionais, são uma série de questões que a gente tem que observar. E o impacto orçamentário financeiro também é de suma importância, né? Impactos orçamentários financeiros abstratos vagos, nós já temos jurisprudência também indicando que estão
descartados, que não servem para Sim. poder dimensionar os subsídios. Então, a gente precisa atuar de forma séria, de forma comprometida, para a gente poder atender tudo que a Constituição traz de direcionamento para a gente. Então, eu te agradeço, Marisa, a gente está à disposição, né? Tomara que a gente possa ainda debater muito, fazer cursos nessa área, né, na questão dos subsídios, porque tem muita matéria importante aí que a gente vê passando desapercebida nos municípios. Não, e aí a gente está vendo aqui, a Kátia também está pedindo para mandar o material para ela, a Kátia é de Santa Catarina, né? Então, assim, a gente vai mandar os materiais e a próxima, né? Aí, à medida aí, né, a gente pode abrir mais a discussão à medida da evolução, né, dessa discussão lá no STF também. E te agradeço muito, até a próxima, né? E em breve, se Deus quiser. Tá, joia, Marisa? Um bom dia a todos, tá? Bom dia para você, um bom resto de semana para todo mundo. Tá joia, um abraço. Tchau. Tchau.